Olá, meus irmãos, bom dia. Que alegria poder mais uma manhã separar um tempo para juntos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar para que você pegue a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia conforme você a tenha em mãos, para que juntos possamos meditar na boa palavra de Deus. Eu quero te convidar para pensar hoje sobre as tempestades da vida. Ninguém está isento de uma tempestade. Ninguém está livre de passar por um momento de dificuldade. Seja ele na área financeira, seja ele na área emocional, seja ele na área da saúde. Estamos sujeitos a enfrentar tempestades em todo o tempo. E isso não foi diferente no passado. Os discípulos de Jesus também enfrentaram tempestades. Mas como vencer as tempestades da vida? Como você enfrentar? Qual a razão que você encontra muitas vezes quando você já não vê mais solução? Por onde começar? Onde você coloca, onde nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança? Por isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de 35 ao 41, para a nossa meditação nesta manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, para a nossa meditação. Diz assim a boa palavra de Deus. Não deixe de acessar a sua Bíblia, não deixe de pegar e abrir conforme você a tenha em mãos. Sabe por quê? Porque é muito importante que você certifique-se do que está sendo dito, do que está sendo lido, para que você possa ter a certeza de que eu não vou falar nada que esteja fora do contexto, nada que esteja fora do teu alcance, nada que esteja fora da palavra de Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra um barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês não são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Eu acho fantástica essa passagem, eu acho fantástico esse texto, porque os discípulos viviam com Jesus e se admiraram do poder de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, como é bom poder confiar, como é bom saber, ó Pai, que o Senhor está conosco o tempo inteiro. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação, pelo socorro. Obrigado, Senhor, pelas tempestades que se levantam em nossas vidas, porque são através delas, ó Pai, que nós nos achegamos a Ti. Através delas, Pai, que nós nos colocamos totalmente na dependência do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo texto, pela Tua palavra lida, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto que fala muito ao meu coração. E aí você pode perguntar, mas por que esse texto fala ao seu coração? O texto traz um retrato de um momento de desespero dos discípulos. Sim. E eu pergunto para você, conosco, é diferente? Comigo não é diferente. Muitas vezes eu estou muito bem na
trajetória da vida, no mar da vida, e se levanta um grande temporal, uma grande tempestade de vento, de forma que eu fico quase a sucumbir. Mas o que me chama a atenção é que os discípulos estavam com Jesus, Jesus os convidou para atravessar o mar. Jesus hoje está te convidando para atravessar o mar. E quando Ele nos convida, Ele está sempre conosco. Sabe, lá em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, Ele fala o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante, Jesus ele não te convida para lugar onde ele não esteja. Esse texto eu acho ele muito bonito, porque diz o versículo 35, que naquele dia, sendo tarde, já era tarde, a noite já estava chegando. E aí isso me leva a pensar o seguinte, que muitas vezes a noite já está chegando para aquela tempestade que vai se levantar sobre as nossas vidas. E às vezes nós vamos dormir tranquilamente, quando lá no meio da noite se levanta uma grande tempestade. No meio do mar, no meio do lago, a tempestade se levantou. Os discípulos ficaram apavorados. E isso acontece conosco. Às vezes, no meio da tempestade, nós não sabemos o que fazer e ficamos desesperados e começamos a atirar para todos os lados. Ei, nesse momento é preciso que eu e você, é preciso que nós confiemos no Senhor. É preciso saber que há um Deus que cuida de nós. Deus, Ele nunca nos abandona. Versículo de número 38 diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Muitas vezes nós estamos no meio da tempestade e nós falamos assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Será que o Senhor não está olhando isso? Será que o Senhor não está vendo isso? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está vendo a tempestade da sua vida. O Senhor conhece o seu coração. E Ele está vendo. E Ele vai te dar o socorro. Mas sabe o que é preciso você e eu fazer? É preciso termos fé, confiar, exercer a nossa fé no Senhor Jesus. Os discípulos não sabiam exercer a sua fé. Quantas vezes nós estamos passando por uma tempestade e nós deixamos, às vezes, o nosso coração, que é enganoso, nos abalar. Quantas vezes nós estamos crendo mais no poder da nossa inteligência do que no poder de Deus. Talvez os discípulos, por serem homens experientes de navegação, eles estivessem confiando no poder dos seus braços. Ei, não confie no poder do seu braço, mas confie no braço do Senhor. Eu acho fantástico que quando Jesus ele é despertado, ele fala para o vento: vento, acalma-se, mar, fique quieto. E tudo acontece exatamente como o Senhor fala. Ei, deixa eu te falar algo para você, para que gere fé no seu coração. Tenha fé, confie no Senhor. O Senhor não te abandonou. Ele está contigo no meio da tempestade. Ele vai acalmar esse vento. Não pergunte por quê, mas pense: para que o Senhor está fazendo eu passar? Deus está te fortalecendo, porque coisas maiores virão e acontecerão na sua vida. Então é preciso que você tenha fé, enfrente a tempestade, na certeza de que o Senhor não te abandona. Ele está contigo, Ele não saiu do barco, Ele vai te abençoar o tempo inteiro. Então,
Eu quero te convidar para você hoje confiar no Senhor e Ele há de te abençoar. Ele vai responder a sua oração, mas não vai ser no tempo que você quer, porque o seu tempo e o meu tempo é um tempo imperfeito, é um tempo de angústia, é um tempo de ansiedade, é um tempo de desespero. Ele vai te dar paz em meio à tempestade. Pense nisso e que Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Quero colocar a sua vida e a minha vida diante do Senhor. Pai querido, Pai celestial, Senhor de toda glória e de toda majestade, Tu sabes e conheces os nossos caminhos e nós os colocamos, Senhor, diante de Ti. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a Tua paz. Abençoe-nos a vida do meu irmão, da minha irmã, que está aí do outro lado, Senhor, sem saber o que fazer. Orienta-o, ó Deus, dê direção, que, ó Deus, o Teu filho e a Tua filha tenha foco, tenha esperança em Ti. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você por estar conosco até esse momento. Quero pedir, se você gostou dessa reflexão, que você possa deixar o seu joinha e compartilhar com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas através desse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você receba todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.